Olá pessoal, eu sou o Vicente, professor de matemática, e hoje nós vamos continuar aqui com mais uma videoaula. Ainda falando de função de segundo grau, hoje nós vamos falar de um macete para conseguir achar as raízes dessa função de uma maneira mais fácil, e utilizando aqui a soma e o produto das raízes. Não sei se todo mundo lembra direitinho aí o que significa essas palavras. Às vezes a gente confunde soma com adição, produto com multiplicação. Então só para lembrar, soma significa o resultado de uma adição, né? Então se eu somar lá 2 mais 3 igual a 5, esse 5 é a soma, o resultado da adição. E produto é o resultado de uma multiplicação. Então se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6, esse 2 e 3 são os fatores, 6, que é o resultado da multiplicação, é o produto. Então o produto é o resultado de uma multiplicação. Lembra aquele ditado que diz aquela frase, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, se eu fizer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o produto é 6 do mesmo jeito, né? Isso quando eu estou tratando de números. Cuidado, porque existe, por exemplo, multiplicação de matrizes. E quando eu multiplico matrizes, nem sempre uma matriz A vezes uma matriz B vai ser igual a matriz B vezes a matriz A. Mas aí já é assunto de uma outra videoaula, a gente fala de matrizes depois. Aqui a gente está querendo então um macetezinho aí para descobrir as raízes de uma função de segundo grau através da soma e do produto dessas raízes. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, o que são mesmo essas raízes? Lembra como é que a gente acha as raízes de uma função de segundo grau? O que a gente chamava de x' ou x duas linhas, que alguns também chamam de x1 e x2. Lembram? Como é que a gente acha o x da questão? Lembra? Eu vou te mostrar. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembra disso? Então, por que mais ou menos raiz de delta? Então vamos lá, ó. Uma raiz é o menos raiz de delta e a outra raiz é o mais raiz de delta. Então separei aqui as duas raízes. Uma é menos a raiz de delta, a outra mais a raiz de delta. Só isso que diferencia aqui uma raiz da outra. Então vamos lá, o que seria a soma das raízes? Então eu vou adicionar uma outra e vou ver o que dá. E aí eu vou obter aqui, ó, essa soma em relação aos coeficientes. Aqueles coeficientes A, B, C. Lembram disso? Toda a função de segundo grau é do tipo f de x igual a x² mais bx mais c. Então A, B e C são os coeficientes. Então vamos somar essas duas raízes aqui, o x' com o x duas linhas. Como é que fica aí? Então o x' menos b menos raiz de delta sobre 2a mais, então vou adicionar a segunda raiz. E a segunda raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Se eu juntar essas duas, olha só, o denominador é o mesmo, tá vendo? Juntando aqui o denominador, então eu mantenho o mesmo denominador 2a e vou juntar aqui em cima. Como é que fica lá em cima? Então aqui vai ficar menos b menos raiz de delta. Aí num traço só eu continuo com essa daqui, ó, mais com menos dá menos b e mais com mais raiz de delta. E aí olha o que aconteceu aqui, vamos ver. Aqui eu tenho menos b dá menos 2b. E aqui menos delta com mais delta, 0. E embaixo eu tenho 2a. 2 em cima, 2 embaixo, posso cancelar. 2 dividido por 2, 1. O que sobrou aqui? Soma igual a menos b sobre a. Então eu tenho que a soma das duas raízes é menos b sobre a. O coeficiente b, que multiplica a letra x, sobre o coeficiente a, que multiplica o x ao quadrado. Tudo bem? Então eu já sei que a soma das raízes é sempre menos b sobre a. E o produto? O produto eu vou multiplicar as duas. Vamos ver como é que fica então. A primeira raiz, qual é? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vezes a segunda raiz, que é menos b, mais a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Agora aqui eu tenho que tomar um cuidado. Vamos ver o que acontece. Na multiplicação eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui na parte de baixo, do denominador que é mais fácil, olha lá. 2 vezes 2, 4. E a vezes a ao quadrado. Então deu 4a ao quadrado. Agora no numerador, cuidado, eu tenho aqui um binômio, né? Eu tenho aqui dois termos e aqui também. Eu tenho que multiplicar um por um, ou se observar direitinho aqui, eu vejo que o primeiro termo é igual, tá vendo? Olha? E o segundo também, só a única diferença é que aqui é mais e aqui é menos. Isso é o produto da soma pela diferença,
que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos lá, quem não lembrar do produto notável é só multiplicar 1 por 1, no final vai resultar a mesma coisa. Menos b vezes menos b, ó, menos b ao quadrado, isso daqui vai dar mais b ao quadrado. Menos com menos, mais b vezes b, b ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Qual seria o quadrado da raiz de delta? Se eu estou pegando alguma coisa que está com a raiz, estou elevando ao quadrado, essa raiz some. Então aqui vai ficar delta, simplesmente o delta. Olha o que aconteceu ali. Então o produto ficou igual a b quadrado menos. Quem é o delta? Lembram? Delta não é b quadrado menos 4ac? Então cuidado, entre parênteses aqui, ó, b quadrado menos 4ac. Troquei o delta por quanto ele vale, b quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Para tirar esse parênteses, é só levar em consideração esse sinal de menos que está aqui na frente. Vai mudar o sinal de cada um que está lá dentro. Ó. Então vai ficar este b ao quadrado que está aqui fora, b ao quadrado, menos esse b quadrado, e aqui menos com menos, mais 4ac. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Olha o que apareceu aqui no numerador. B quadrado menos B quadrado. Um menos o outro, zero. O que sobrou? 4AC em cima e 4A ao quadrado embaixo. Olha, 4 por 4, aqui vai ficar 4AC sobre 4A quadrado. 4 com 4, cancela. 4 dividido por 4, 1. AC dividido por A quadrado. Se eu cortar esse A quadrado não é A vezes A? Então eu tenho aqui A vezes A. Corto um A de cima com um A de baixo, sobra um A embaixo. Então sobrou simplesmente um C em cima e um A embaixo. C sobre A. Então o produto das duas raízes é C sobre A, tá certo? Assim como a soma é menos B sobre A, o produto é C sobre A. E qual é a vantagem disso? Se eu tiver uma função de segundo grau, onde eu já consegui identificar rapidamente ali quem são os coeficientes, A, B e C, eu consigo achar as raízes usando essa soma e o produto. Vamos ver alguns exemplos aqui? Vamos ver aqui, ó, coloquei dois itens no primeiro exercício. Esse exercício seria basicamente o seguinte: imagina essa função de segundo grau, f de x igual a x quadrado menos 7x mais 12, e eu quero descobrir quem são as raízes dessa função, o x' e x duas linhas. Lembrando que as raízes são os valores do x, para os quais essa função vale zero, y vale zero, né? F de x igual a zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero, vira uma equaçãozinha de segundo grau. Eu posso resolver isso por Bhaskara, como eu já comentei em outras videoaulas, né? Mas usando sobre produto, como é que ficaria isso? Ó, vamos ver aqui, quem seria o A? O A aqui é o número que multiplica o x ao quadrado, o A é 1. O B é o número que multiplica o x, menos 7. E o C? O C é o termo independente, o 12, está aqui sozinho, ó, 12. Olha, eu sei que a soma é menos B sobre A. Então, é só trocar o sinal do B. Se o menos B é menos 7, se o B é menos 7, quem seria o menos B sobre A? Seria menos o menos 7 sobre 1. E aqui, ó, menos com menos mais, 7 dividido por 1, 7. Significa que a soma das duas raízes dá 7. E o produto, vamos ver o produto? O produto é mais simples ainda, C sobre A. Quem é o C? 12. Quem é o A? 1. Quanto que é 12 dividido por 1? 12. Tudo bem? Aí eu vou pensar no seguinte: quais são então os dois números, x' e x duas linhas, que tem como produto 12 e tem como soma 7? Quais são os dois números que se eu somar vão dar 7 e que se eu multiplicar vão dar 12? Né? Aí isso aí a gente vai pegando com jeito. Quanto mais exercícios vocês fazem, mais vocês vão conseguindo pegar o jeito de achar rapidinho isso daí. Mas para quem já tem experiência fica fácil. Vamos lá, dois números que somados vão dar 7 e multiplicados vão dar 12. Seria 3 e 4. Olha lá, 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Pronto, já achei aqui minhas duas raízes. A raiz x' é 3 e a raiz x duas linhas é 4. Então olha lá, 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Então é um macete aí para você achar as raízes de uma forma mais simples. Principalmente quando esse A vale 1. Porque aí se você está dividindo por 1, você já acha aqui direto. Ó, a soma é 7, o produto é 12. Viu que fácil? Vamos fazer um outro exemplo? Agora com A valendo menos 1, que é aquele que tem a parábola, né, com a concavidade voltada para baixo, aquele formato assim.
Então, a função f de x igual a menos x quadrado mais x mais 2. Se eu igualar o y a zero, toda essa função igual a zero, eu acho as duas raízes aqui. Então, vamos lá. Quem é o a, o b e o c? Agora, cuidado. Ó, o a é menos 1, o número que multiplica x. O b é 1, o número que está multiplicando aqui o x, né? Aqui é o x ao quadrado, aqui é o x. E c, o termo independente, 2. Quem seria aqui a soma? Vamos lá. A soma menos b sobre a. O b é 1, então aqui é menos b, menos 1. E o a é menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Menos com menos mais, e 1 dividido por 1 dá 1. Quer dizer que a soma de dois números dá 1. E o produto, vamos ver? Produto c sobre a. C é 2 e a menos 1, então o produto dá menos 1. E agora, eu quero dois números cuja soma dá 1 e o produto dá menos 2. Gente, se o produto dá menos 2, quer dizer que um desses dois números tem que ser negativo e o outro positivo, né? É o único jeito do produto de dois números dar negativo. Eles têm que ter sinais diferentes, então um é positivo e outro é negativo. E a soma deles dá 1, quer dizer que o positivo é, teoricamente, aí o módulo dele maior que o negativo, né? Em módulo. Por quê? Porque aqui a soma dos dois eu sei que dá um número positivo. Então aí fica fácil deduzir que as duas raízes são, olha lá, produto igual a menos 2. Então seria aqui o 2 e o menos 1. Se eu multiplicar menos 1 vezes 2, dá menos 2. E menos 1 mais 2 dá 1 positivo. Achei as duas raízes. Menos 2, ou melhor, menos 1 e 2. Tudo bem? Então eu consigo achar aqui as raízes das funções sem precisar usar toda a fórmula de Bhaskara. Ah, mas e se eu quisesse usar a fórmula de Bhaskara e substituindo lá até achar o delta, depois menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a? E achar as mesmas raízes, exatamente as que nós achamos aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o próximo exercício? Então eu vou apagar aqui esse daqui, ó. Quem quiser dar um pause aí no vídeo, pode copiar, tentar fazer de novo, depois confere. Vamos ver o próximo aqui, o exercício 2. Vamos ver qual seria aí o próximo exercício. Agora a gente vai complicar um pouquinho, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui o nível do exercício. Então eu separei aqui o seguinte exercício para vocês. Olha lá. Eu tenho uma certa função, f de x, igual a 2x ao quadrado, menos 7x, menos 5x, mais p, menos 3. Olha que função é diferente, mas continua sendo uma função de segundo grau. Veja que aqui é uma função de x, e o maior expoente do x é 2, portanto é uma função de segundo grau. E aí ele fala o seguinte, sabendo então que as raízes dessa função são x' e x', eu peço qual é o valor de p para que a soma dos inversos dessas raízes, 1 sobre x' mais 1 sobre x', seja igual a 4/3. Olha que exercício interessante, hein? Então a pergunta aqui não é quanto vale a raiz x' ou quanto vale a raiz x'. Eu não quero nem saber quanto vale as raízes dessa função. Eu quero saber quanto vale esse p. E quem é esse p aqui? Esse p, ele está dentro do termo independente, aquele termo que não depende do x, o czinho. E agora? Bom, mas e aí? Como que eu posso fazer se eu não consigo nem achar as raízes dessa função? Bom, vamos pensar um pouquinho? 1 sobre x' mais 1 sobre x'. Se eu somasse aqui, como é que eu posso somar duas frações? Quando eu somo duas frações, tiro o MMC dos denominadores, e nesse caso aqui, ó, x' vezes x', daí o denominador. E aí, como é que eu faço para somar as frações? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá. X' vezes x', dividido por x', corto x', sobrou x', vezes 1, x'. Mais x' vezes x', dividido por x', corto x', sobra quem? O x'. X' vezes 1, x'. E isso é igual a 4/3. Pessoal, olha o que apareceu aqui. Tcharam! Em cima, x' mais x'. Ah, professor, está ao contrário. X' mais x', é a mesma coisa que x' mais x'. Isso é a soma das duas raízes. E aqui embaixo apareceu o que, gente? Apareceu o produto x' vezes x'.
Ah, mas e se você achar o produto é menos B sobre A e, opa, a soma é menos B sobre A e o produto C sobre A. Então vamos anotar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o Azinho aqui? 2. Quem é o Bzinho? O número que multiplica x, menos 5. Cuidado com o sinal. E quem é o termo independente? O coeficiente C. Cuidado agora, hein? Para não colocar só o P. É P menos 3. Então, P menos 3 é o coeficiente C. E agora eu vou usar isso aqui. Olha lá, em cima eu não tenho aqui a soma. Como é que eu faço a soma? A soma é menos B sobre A. Substitui aqui, vamos ver. Menos B, o B não é menos 5, então menos B vai dar 5. E o A é 2, então a soma é 2. Eu já sei que isso aqui, ó, é 5 meios. Tudo bem? Então vamos substituir ali. Aqui, ó, x' mais x duas linhas sobre x' vezes x duas linhas é igual a 4 terços. Essa soma que está aqui em cima é o 5 meios. Então aqui é 5 meios. Vamos substituir cada um aqui no seu lugar. Embaixo é o produto das duas. Como é que eu acho o produto? C sobre A. Quem é o C? P menos 3. E o A? 2. P menos 3 sobre 2. Então coloca aqui. P menos 3 sobre 2. Agora é só uma resolução de frações. Uma equaçãozinha bem simples aqui, né? Como é que eu divido duas frações? Vocês lembram, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, A sobre B dividido por C sobre D. Como é que eu faço uma divisão de frações? É só conservar a fração de cima, inverte a fração de baixo, então aqui o 2 que estava embaixo pula para cima, vira numerador, e o P menos 3 que era numerador vai para baixo, vira denominador. E eu quero a divisão, vira vezes, né? Eu inverto a segunda fração e inverti a operação. Tudo isso igual a 4 terços. E agora, olha o que apareceu aqui, 2 em cima, 2 embaixo, pode cortar? Pode cortar porque é vezes. Então sobrou aqui, continuando, o que sobrou aqui na parte de cima? 5. E no denominador, P menos 3, igual a 4 terços. Agora é só multiplicar isso em cruz, lembra a multiplicação em cruz? Aqui vai ficar P menos 3 vezes 4, então cuidado, ó, o 4 está multiplicando todo esse P menos 3, igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 já vou colocar aqui direto, ó, 15, certo? 5 vezes 3, 15. Agora faço aqui a distributiva, esse 4 está multiplicando cada termo que está dentro do parênteses. Então vai ficar 4 vezes P, 4P, menos 4 vezes 3, 12. Tudo isso igual a 15, certo? E agora, soma 12 de cada lado, como se eu estivesse passando esse 12 para lá e ficando positivo. Vai ficar 15 mais 12, então 4P igual a 27. Prontinho, agora é só dividir os dois meios por 4. É como se eu passasse esse 4 para lá fazendo a operação inversa, divisão. E aí vai ficar 27 quartos. Prontinho, olha lá. Então, qual é o valor do P? 27 quartos. Imagina só, 27 quartos. Um hotel enorme, cheio de quartos, né? Já pensou, pessoal? Uma brincadeira aí só para animar, para você ver que chegou então no resultado certo. P é 27 quartos. E quem são as raízes? Quem são x', x duas linhas? Não sei. Se eu quiser calcular, eu posso? Agora eu posso. É só substituir o P por 27 quartos. Eu já tenho aqui o valor do coeficiente C. Mas ele não perguntou quem são essas raízes. Então, basta informar na resposta que o P é 27 quartos. Essa questão já é um pouquinho mais complexa, caiu inclusive no vestibular. Um vestibular de uma boa faculdade. Tudo bem, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A matemática ao seu alcance.